Abraão, o pai da fé. Oi! Você já ouviu falar de Abrão? Sim, eu não errei o nome, é Abrão mesmo. Então, deixa eu te contar essa história. Mas primeiro, estaremos com os corações reunidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Para começar do começo do início, nossa história de hoje está no livro de Gênesis, capítulos 12 a 22. E eu vou te contar só um pouquinho, porque Abraão tem muita história para contar. Bem, Abrão era descendente de Noé, sim, piririm, o que significa que eram da mesma família. Descendentes são todas as pessoas que vêm depois de você, como seus filhos, netos, tataranetos e por aí vai. Abrão era um homem muito bom e muito obediente a Deus. Era casado e sua esposa tinha o nome de Sarai. Juntos, viviam felizes, segundo a vontade de Deus, e confortavelmente em uma cidade chamada Harã, pois Abrão era muito rico. Um dia, mais ou menos quando Abrão tinha 75 anos, Deus mesmo falou com ele e disse mais ou menos assim: Deixa a tua terra, teus parentes, vá para uma terra que eu vou te mostrar. Te abençoarei com muitos descendentes e farei de ti uma grande nação. Abrão nem pensou duas vezes, porque ele confiava demais em Deus. Foi logo arrumar suas coisas. Pegou Sarai, sua esposa, Ló, seu sobrinho, seus rebanhos e seus escravos e toda a sua riqueza e partiu para a terra prometida por Deus. Depois de muito caminhar, chegaram a uma terra chamada Canaã. A primeira coisa que Abrão fez foi montar um altar para agradecer a Deus pela promessa cumprida. Com o passar dos anos, Deus abençoava Abrão e não deixava nada de faltar. Mesmo nos momentos de medo e insegurança, Deus dizia para Abrão não ter medo. E muito aconteceu. Ló cresceu, e os bens da família também, tanto que tinham empregados de Abrão e empregados de Ló. Um dia não tão calmo, teve uma baita briga entre os empregados. E para que isso não se repetisse ou acabasse gerando mal-estar na família, Abrão e Ló decidiram viver em terras separadas, pois não é nada agradável a Deus a briga na família. Ló escolheu viver próximo de uma cidade chamada Sodoma, um lugar onde as pessoas já haviam esquecido o amor de Deus. Depois disso, Deus apareceu para Abrão e fez um pedido meio estranho no começo. Pediu para que ele olhasse para um lado, depois para o outro, depois para frente e depois para trás. E disse mais ou menos assim: Toda essa terra que você vê, eu darei a ti e aos teus descendentes. E teus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Se alguém conseguir contar o pó da terra, então contará teus descendentes. Abrão construiu também em um local conhecido como Hebrom um altar para agradecer a Deus o lado bom da vida. Algum tempo depois, Deus apareceu para Abrão em uma visão e disse para Abrão continuar confiando e não ter medo de nada, e que a recompensa seria grande por seu amor. Mas Abrão ficou com uma pequenina dúvida sobre qual seria essa recompensa. E Deus disse mais uma vez que seria sua grande descendência, que seria tão numerosa quanto as estrelas que brilham lá no céu, e que o filho de Abrão viria no momento certo. Após 10 anos, sem que Sarai tivesse um filho, ela conversou com Abrão para tomar a escrava Agar para gerar um filho. E assim aconteceu. De Agar nasceu Ismael. Abrão já estava com cerca de 86 anos. Mas as coisas se complicaram. Por ter dado um filho a Abrão, Agar começou a maltratar Sarai, que foi contar tudo para Abrão.
Sei que Abrão falou para Sarai fazer com a serva Agar o que quisesse. E foi o momento de Sarai maltratar Agar que fugiu, ainda estando grávida. Mas Agar estava com um filho de Abrão. Um anjo apareceu a ela e muito lhe contou sobre seu filho, inclusive o nome, que seria Ismael. Pediu para ela voltar e pedir desculpas a Sarai. Assim aconteceu. Passados mais 13 anos, Deus falou mais uma vez com Abrão e disse fazer com ele uma aliança, multiplicando pelo infinito a sua descendência, desde que Abrão continuasse seguindo o caminho do bem. E por esse motivo, Abrão seria chamado de Abraão e Sarai de Sara. E juntos conceberiam um filho, a quem chamariam de Isaque. E que Ismael, filho de Agar, também seria muito abençoado. Algum tempo depois, Abraão estava tranquilo em sua tenda quando apareceram 3 homens. Como bem ajudar, Abraão ofereceu moradia e comida antes de seguir em viagem. O que Abraão não sabia é que eram anjos. E os anjos disseram que em breve Sara iria dar à luz a um filho. Sara estava por perto, ouviu a conversa e até sorriu. Ela já estava com cerca de 90 anos. E os anjos perguntaram o que seria impossível para o Senhor. E tudo aconteceu como os anjos falaram. Ismael e Isaque conviviam juntos. A diferença de idade entre eles era uns 13 anos. Um dia, Sara viu Ismael rir de Isaque, se chateou e foi falar com Abraão. E Deus veio novamente ao socorro de Abraão, dizendo que iria cuidar de Ismael por todo sempre. Com essa certeza, Abraão pediu para Agar e Ismael irem embora. E Deus realmente cuidou deles. Mandou seu anjo para falar e cuidar de Agar e da criança. Muita coisa aconteceu antes e depois disso. Mas, um belo dia, Deus colocou Abraão à prova e pediu o sacrifício de seu amado filho Isaque. Abraão, assim, obedeceu. Com muita dor em seu coração, obedeceu. Pegou Isaque, montou um altar em um dos montes de um local chamado Moriá. Isaque, vendo todos os preparativos, perguntou aonde estaria a ovelha para a oferta. Abraão apenas disse que Deus providenciaria. Depois de montar o altar, Abraão amarrou Isaque, colocou sobre o altar, pegou a faca e, no momento exato em que iria sacrificar seu filho, um anjo apareceu. Ufa! O anjo disse que Deus sabia que realmente Abraão o amava mais que tudo no mundo, que não era para machucar Isaque, mas ofertar um pequeno cordeiro que estava ali perto, preso em espinhos. E mais uma vez disseram que a descendência de Abraão seria multiplicada pelos números de estrelinhas no céu. Sara viveu 127 anos e Abraão 175 anos. Curiosidade curiosíssima não pode faltar. Você sabia que Abraão sempre foi muito correto também? Nas guerras de antigamente, era comum o vencedor ficar com todo o bem do perdedor, incluindo as pessoas como os soldados. Mas, quando Abraão precisou entrar em uma guerra para salvar o seu sobrinho Ló, que estava preso, além de não fazer prisioneiro algum, ainda devolveu todos os bens para seus donos. Abraão foi o primeiro a acreditar em Deus e a pôr nele toda a sua fé e confiança. Por isso,
Abraão é conhecido como o pai da fé. E eu sei que você pode até pensar que Abraão não amava seus filhos Ismael e Isaque. Mas a verdade verdadeira é que Abraão confiava em Deus, amava a Deus e sabia, de certeza mais que absoluta, que Deus jamais faria mal a ele ou aos seus, pois Deus já tinha prometido cuidar de todos, desde o primeiro dia em que falou com ele. Nós também somos descendentes de Abraão. Sim, piririm, descendentes na fé. Também somos convidados a ter a coragem da mudança e da obediência à palavra de Deus. E isso inclui, de certeza certeira, o amor ao próximo. Mas nem sempre é fácil mudar e corrigir as coisas, pedir desculpas. Por isso também rezamos. Abraão sempre falava com Deus. Nós também precisamos. Então, vamos rezar juntos, professando a nossa fé? Eu falo e você repete. Meu Deus, meu Criador, eu acredito e sinto teu amor. Também em Jesus Cristo, Salvador. E no Espírito Santo, Consolador. Que minha fé seja igual a de Abraão, que entregou a vida em tuas mãos. E que meu viver seja segundo o teu querer, para o bem sempre fazer. Amém. Que Jesus te abençoe, Nossa Senhora te proteja e te guarde. E se Deus assim permitir, novos canais, novos vídeos neste canal irão surgir. E se você gostou deste vídeo de verdade verdadeira, eu queria saber. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Tchau, tchau!